Olá meninas e meninos, então eu vou fazer mais uma aula. Agora eu vou demonstrar para vocês na planilha eletrônica o circuito misto. Mostrei na aula anterior o circuito série paralelo, medimos a tensão, a corrente e como encontraríamos a resistência de cada resistor e também a resistência equivalente. Já o circuito misto, ele é misto porque ele é composto do circuito em série e paralelo ao mesmo tempo. Tá? Então, tu tens ali um arranjo de resistores que pode estar em série, mais de um arranjo, e em paralelo também, mais de um arranjo. Ou seja, pode ter várias conexões, em paralelo e série. Então, o circuito misto é o circuito que você tem resistores ligados na forma paralela e na forma série ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá. Continuando com nossa aula de circuito elétrico, vamos ver o circuito misto. Então, já falei para você circuito em paralelo, série, nós vimos as características, como é que determina a tensão, a corrente elétrica e também como é que determina a resistência equivalente e também a resistência independente. Né? O circuito misto, como foi falado, é um circuito que tem resistores em série, associados em série, junto com resistores associados em paralelo. Você tem vários resistores em série, vários resistores em paralelo, ligados ao mesmo tempo num circuito, e aí nós dizemos que ele é misto. Né? Então, o circuito que tem várias resistências, tanto em série quanto em paralelo, é chamado de misto. Nesse circuito aqui, eu demonstro para vocês como é um circuito chamado misto. Nós temos uma fonte que vai alimentar o circuito, ela está ligando todo o circuito, né? Eu tenho dois resistores aqui, o R1 e o R2, que estão em série. Aí vai chegar nesse ponto, nós vamos ter um nó, uma conexão que liga os resistores R3 e R4 com os resistores R6 e R7. Notem que essa divisão aqui, na corrente, faz com que eu tenha dois caminhos independentes. Então aqui é paralelo. Nessa parte aqui, ó, desse circuito é paralelo. Aqui as correntes voltam a se juntar na parte e passam nos resistores R5, que vai estar em série com o resistor R1 e R2. Bom, então eu tenho três arranjos em série. Tenho o primeiro arranjo aqui, R1 e R2, o R6 e o R7, e o R3 e o R4. Você pode resolver simultaneamente todos eles, tá? Independente. Aqui você poderia somar o R1 e o R2, o R6 e o R7 em série, o R3 e o R4 em série. Poderia somar, independente de onde você fizesse primeiro, não afetaria. Tá? Então, eu vou fazer aqui pelo R1 e R2. Tá? Eu tenho aqui a fonte, então aqui não vai afetar nada o meu circuito, eu posso fazer essa resolução. Então, um exemplo de circuito chamado equivalente misto. Primeiro, como eu falei, em forma independente, eu tanto poderia fazer o R3, o R4, o R6 e o R7. Aqui eles estão atrapalhando, eu não consigo resolver esse paralelo aqui antes de determinar a série. Eu tenho que fazer essa resolução em série para poder desmanchar esse paralelo. Então, se eu começar com o R3 e o R4, eu vou chegar num ponto que eu vou resolver o paralelo. Tá? Nesse ponto onde ele se divide, está em paralelo. Bom, então fazendo o R1 e R2, porque eu coloquei o exemplo assim, como estão em série, a resistência equivalente que eu vou fazer a primeira resolução, a 1, resistor equivalente 1, somando, né? Em série você soma resistências. Então, somando, eu produzi um resistor que vale por R1 e R2 juntos. Continuando, se pegarmos pela ordem, então eu faço o R3 e o R4. Então o R3 e o R4 estão em série, eu também posso somar fazendo o R equivalente 2, que vai substituir o R3 e o R4. Está aqui o R equivalente 2. Fazendo na ordem o 6 e o 7, que também estão em série,
Bom, veja que eu tinha 3 arranjos em série, eu resolvi os 3, produzi 3 R's equivalentes, 3 resistências equivalentes. Agora eu tenho paralelo bem definido aqui, ó, onde essas correntes aqui se dividem e se somam, eu tenho um circuito em paralelo. Cada resistor está de frente para o outro, positivo com positivo, negativo com negativo. Então vou resolver o paralelo. Eu não poderia fazer o R equivalente 1 com o R equivalente 5, porque nós estaríamos abrindo o circuito. Tá? Eu teria que tirar esse resistor daqui para unir com o resistor 5. Eu não vou fazer isso. Então eu vou resolver primeiro o que está na ponta. Em paralelo, sempre comecem da parte final do circuito para a fonte, tá? Em série, tanto faz, você resolver em qualquer ponto. Agora, o paralelo não, vem da ponta para a fonte. Então, fazendo o paralelo agora entre o R3, o R equivalente 3 e o R equivalente 2. Note que é paralelo. Como são 2 resistores, eu vou usar aquela equação lá, que você multiplica os 2 e divide pela soma dos 2. Então, fazendo esse paralelo, usando o produto dividido pela soma, nós vamos desmanchar os 2 em paralelo e vamos transformar em um único resistor equivalente. Agora você percebe que está todos eles no único caminho, sem divisão da corrente, então está em série. O R1 equivalente, o R4 equivalente e o R5. Para mim terminar, eu vou somar, então, já que eles estão em série, eu vou somar. E eu vou ter o R equivalente final. Então, aqui, todos aqueles resistores eu fui resolvendo em etapas, pela parte mais simples até eliminar todas as etapas e chegar no final, onde eu vou ter um resistor que vale por todos juntos. E esse é o meu resistor equivalente. A fonte, o circuito, o resistor equivalente. Bom, nesse caso, então, era só substituir pelos valores numéricos que você teria um valor de resistência final. Eu vou passar para os próximos exemplos, vou fazendo cálculos, resultados matemáticos, e aí vocês vão ver como é simplificada a resolução para circuitos simples, assim, né? São em paralelo e série, mas não são circuitos que têm grande dificuldade para resolver. Eu fico por aqui e volto com exemplos